E vamos lá, o Eric já chegou. Deixa eu convidar ele aqui. A Moto é. Estou bem feliz de tê-lo aqui novamente. Olá, Eric. É, Tudo bem? Finalmente estamos de volta. Deixa eu aumentar aqui o tripé, porque eu tô. Ai, tá ruim. Pronto, acho que agora tá melhor. tá conseguindo me escutar aí, Tinha? Oi? Tá conseguindo me escutar? Sim, perfeitamente. Você também, tudo certo? Então Tudo tá. certo, a gente tá no... né? Aqui no Brasil é feriado, né? Que é 1 de maio. E aí? Tá fora do Brasil Aqui já? também é feriado. Aqui Ah, também é feriado, só que aqui são 7 horas da tarde já, né? ah, E aí tem 5 horas de diferença aí do Brasil. aham. Então, Eric, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito o convite. Ano passado a gente nem conseguiu fazer uma live, mas que bom que aconteceu hoje, está acontecendo hoje, logo para a temporada de 2025, né, da Moto E. Mais um ano com a Moto E. E tem novidades também da moto, né, que eu quero conversar um pouco sobre isso também com você. Eric, obrigada novamente. Obrigado você pelo convite. Mais um ano aí. Vamos lá, mais uma temporada na Moto E. Vamos lá. Como eu falei, né, Eric, a moto para essa temporada 2025 ela está 8,5 kg mais leve, né? E como é que você sentiu essa moto quando fez os testes? O que você percebeu? Até porque você está desde o começo da categoria, né? Então, como é que você pode dar esse panorama aí geral dessa moto, Eric? Bom, mudou bastante, né? Desde o início até agora, a categoria evoluiu demais durante todos esses anos, né? A gente entrou em 2019 com a Energia, que era uma moto que pesava 265 quilos e a gente tinha um tempo de volta bem mais lento do que o atual. Mas a gente depois, em 2026, mudou para Ducati e agora eles trouxeram uma nova atualização para essa temporada, que é uma moto bem mais leve, com uma eletrônica diferente, com novas atualizações que ajudaram bastante a gente a ser mais competitivo. Então foi bem, o teste pré-temporada foi muito bom. Fiquei super feliz com o desempenho na pista de Barcelona. E agora bora para Le Mans na próxima semana já, a primeira corrida. A moto da Moto E, eu estava percebendo assim, né, nas lives que a gente participava, em algumas entrevistas que você também participava, da questão da moto, que é muito, muito pesada. Esses 8,5 kg, o que fez de diferença para você, assim? Bom, do início até agora, a moto diminuiu 50 quilos, né, no total, desde a primeira temporada até agora. Então, a moto pesa 215 quilos, mais ou menos agora, 216, o que é uma diferença bem menor em relação à MotoGP comparado a antigamente, né? A moto pesava 265 no início, então isso a gente conseguiu perceber bastante na pilotagem, inclusive nas mudanças de direção, a moto é mais fácil de guiar e mais fácil a mudança de direção nos S's principalmente, mas também nas frenagens, menos peso na roda dianteira, o que isso ajuda bastante a nós pilotos na pilotagem ter mais, digamos, controle, né? Porque se a gente for somar o peso da moto, mais peso do piloto, mais a força G na frenagem, é realmente muita carga no pneu dianteiro, que é o ponto crítico da Moto E é, nos últimos anos, né? Então a Michelin trabalha bastante para conseguir um pneu que aguente mais esse peso e essa pressão na roda dianteira. E acho que a questão do peso faz diferença também. E algumas mudanças que a Ducati fez na distância entre eixos da moto, né? A gente tem a moto 4 centímetros mais longa agora, né? Então isso ajuda a gente a ter mais apoio e a moto mais estável nas frenagens. Além dessa mudança no peso, também tiveram outras mudanças, né? Estava lendo em alguns sites internacionais bem interessantes assim, essas mudanças, que uma delas é relacionada à geometria da moto. Né? Teve um resultado aí de um avanço na questão horizontal do pneu traseiro e a aproximação do pneu traseiro do pivô. Eu estou lendo para não dar a informação errada. Essa mudança, na verdade, já tem disponível desde o ano passado. Como é que você pode explicar isso? Ela tem feito também alguma diferença nisso, nessa geometria, Eric? Sim, além dessa mudança que eu comentei, né, da distância entre eixos, da moto ser um pouco mais longa, a gente tem a altura do pivot, que a gente fala, que é
o ponto de apoio, né, da balança traseira da moto com o chassi. Então você consegue mudar essa altura e aí você consegue mudar o ângulo de trabalho, né, da balança em relação ao chassi e à roda traseira. Então isso faz com que a gente tenha uma mudança na tração, né, para melhor ou para pior, dependendo da pista, dependendo do piloto. Então isso é uma alteração que a gente teve esse ano nas regulagens, né? Eles, digamos, permitiram que a gente pudesse mexer nisso, porque, como você sabe, a categoria é monomarca e os ajustes são muito limitados para que tenha uma igualdade maior. Mas isso vai ser legal nesse ano, porque às vezes para mim uma regulagem funciona, para o meu companheiro não, ou vice-versa. Então isso ajuda a gente a encontrar o acerto ideal para cada piloto. Então essa mudança veio para somar. A única questão é que a gente tem que estar atento a não perder muito tempo com essas alterações, porque a gente tem pouquíssimo tempo no final de semana, né? São 2 treinos de 15 minutos, depois já tem o classificatório e as corridas, então o teste pré-temporada foi fundamental para isso, para encontrar esse acerto ideal para durante o ano a gente saber qual caminho seguir. Outra coisa, outra mudança também que eu percebi, né, lendo também outras matérias, é porque, infelizmente, a gente não tem tanto conteúdo aqui no Brasil falando sobre a Moto E, mas nos sites internacionais também falaram a questão da frenagem, Eric. Né? Ficou mais estável essa questão da frenagem. Como é que está essa frenagem? Porque a gente sabe que qualquer modal elétrico, a frenagem ela é regenerativa e ela é imediata. Como é que está isso na moto? Em relação, eu queria que você também comparasse desde a moto de início até ela agora, nessa temporada, dessa mudança toda que aconteceu. Bom, a frenagem melhorou bastante em relação à geometria, né? Que a Ducati trouxe agora essa alteração na distância entre eixos, fez a moto ter um pouco mais de estabilidade, porque a gente tem um apoio melhor na frente. E aí, em relação ao freio motor, que é o que faz realmente a moto parar, muita gente acha, né, que a Moto E não tem freio motor, mas a gente tem bastante freio motor, temos vários mapas que a gente pode escolher, por sinal, até vou soltar um vídeo hoje bem legal, contando um pouco sobre os botões da Moto E, como a gente comanda isso em cima da moto na pista. E a gente tem um freio motor extra, que é no manete esquerdo. Então, quando as pessoas olham a foto, né, parece que tem uma embreagem, mas não, esse manete é um freio motor extra que a gente pode escolher a potência dele e usar ele sob demanda, né? Então, quando eu quiser que a moto pare mais, eu aperto esse freio para ter um freio motor extra, né? E como se fosse uma redução de uma ou duas ou três marchas, dependendo do quanto você usar. Então, a nossa frenagem é regenerativa também, ajuda a carregar um pouco a bateria. Não tanto quanto o carro, né? Porque a gente não tem quatro rodas, mas o freio motor funciona bem, a moto para bem. Realmente, como eu comentei, o ponto crítico da Moto E é o pneu dianteiro, né? Que sofre bastante por conta de toda a carga que ele sofre na frenagem, né? Você até comentou agora a questão da parte eletrônica, né? E isso tem havia acontecido em algumas outras situações, né? Que alguns pilotos tinham reclamado, queriam que mudasse essa situação e nessa temporada melhorou, né? Você também foi um dos pilotos que também sugeriram essa mudança, Eric? Bom, eu desde o começo com a Ducati teve um ponto que assim, eu acho que a tecnologia tá aí para ajudar e para somar, mas para mim, no meu ponto de vista, eu acho que quando a gente tinha a Enérgica, que era a moto anterior, sem controle de tração, sem eletrônica, eu acho que o piloto fazia um pouquinho mais de diferença, porque realmente dependia 100% dele ali no controle do acelerador e saber levantar bem a moto, saber dosificar, né, a potência, porque realmente a potência da moto elétrica é imediata. E a Ducati chegou com uma tecnologia muito similar à MotoGP, então com controle de tração, anti-wheel, launch control e toda a tecnologia que hoje em dia é usada na MotoGP. Porém, existem vários níveis, né, e várias porcentagens de atuação da eletrônica na pista que você pode ajustar numa MotoGP. E na Moto E, a gente não tem tanto ajuste, né, como na MotoGP, então a moto está meio que limitada, no meu ponto de vista, meio limitada por baixo. Então, se o piloto faz um trabalho de aceleração de um 40%, um 20% ou um 70%, a eletrônica ela atua tanto que não faz tanta diferença esse seu controle, né? Porque a eletrônica te, digamos, te segura. Então, de certa forma, fica mais seguro, com certeza,
mas tira um pouquinho aquele diferencial, né, do cara que sabe controlar a derrapada, escorregar e levantar bem a moto. Mas isso foi mais no início, isso está melhorando. Hoje em dia já evoluiu bastante, tanto que a Ducati trouxe esse ano várias opções de controle de tração para a gente poder testar e entender. Então, isso ajudou bastante do meu lado, né? O que eu gostaria que tivesse melhorado. Não é ainda o ideal, mas já melhorou. A gente consegue mudar o controle de tração por setores. A pista é dividida em 10 partes, então a gente consegue separar, né, a atuação do controle de tração para cada curva, basicamente. Né? Algo que antes a gente não conseguia. Era um controle de tração, tínhamos 3 opções e entre as 3 escolher para a pista inteira. Então agora eu consigo, de repente, na curva 1 de Le Mans, ter o controle liberado, na curva 2 ter o controle segurando um pouquinho mais. Então isso ajuda a gente a é, definir, né, o quanto a eletrônica atua em alguns pontos ou não. Então isso com certeza ajudou bastante. É mais trabalho para o eletrônico da equipe, o telemetrista e também para mim, mas eu acho que ajuda você a afinar ainda mais a atuação da eletrônica e ser mais preciso, né? A moto da Moto ela está um pouco parecida, um pouco chegando a Moto 2, não é isso? O que é que falta assim, para que a moto chegue tenha um desempenho tão bom quanto a Moto 2, ou quem sabe até uma evolução maior? Ainda falta muito ainda para isso acontecer? O que é que você acha, assim, Ed, sobre isso? Bom, eu acho que é um processo, né? A categoria vem evoluindo muito, a gente cada ano consegue melhorar os tempos. Agora a gente já baixou quase 1 segundo do ano passado, então eu acho que o potencial existe, mas também tem uma limitação, né, que é real, né, de custo, né? Afinal de contas, quanto mais tecnologia, mais velocidade e mais, é, como eu posso dizer, mais performance, você precisa de mais investimento. É uma categoria monomarca. Então, realmente, eu acho que a categoria está num formato que funciona para a Dorna, que é quem faz a categoria, e também para a Ducati. Então, uma performance, um peso e um desempenho que no momento é o que é, tem uma estabilidade boa. Porque realmente a moto elétrica, como você bem sabe, você trabalha bastante com essa parte de elétricos, o céu é o limite, né? Se você quiser que a moto chegue a 4 por hora, ela vai chegar. Só que ela vai durar 3 voltas, entendeu? É, É um equilíbrio que a Ducati tem que colocar. Realmente, quem limita o quanto a moto anda ou não são eles. Porque se eles quiserem, a moto pode ter uma performance similar a uma MotoGP. Só que não vai durar as 20 voltas que dura a MotoGP. Que o diferencial hoje em dia na moto, né, principalmente, é a questão potência e peso. Então, a gente pode ter a mesma potência da MotoGP, mas precisaria de um peso muito maior para conseguir ter essa autonomia. Então, a Dorna criou o formato da Moto E com corridas sprint, corridas curtas, né, que tem esse formato de entre 10 e 15 minutos de prova, numa moto que tivesse uma boa performance e pesasse pouco. Então, eles encontraram esse equilíbrio dentro da categoria, porque basicamente para ter uma autonomia maior, eles precisariam colocar mais peso. Então, não funciona. Então, eles encontraram um desempenho que é ok, né? Entre a Moto 3 e a Moto 2, com um peso também que é bem melhor do que o anterior da Enérgica, né? Então, acho que é questão de tempo, a tecnologia avançar e realmente eles quererem que a moto tenha mais velocidade, tenha mais desempenho, porque a moto é limitada pela forma que eles querem, né? Porque, como eu disse, se liberar a potência da moto elétrica, a moto dispara. É incrível, porque a gente tem uma aceleração de 0 a 100 igual à MotoGP, e aí, obviamente, depois, por questões de autonomia, a moto tem um rendimento de 100 até 300 bem mais lento do que uma MotoGP, né? Mas o 0 a 100 é impressionante. Quem já viu ao vivo realmente se impressiona, porque é uma porrada que dá ali, você tem que segurar firme na moto. é que Mas é legal, a sensação é única, né? Não tem nada igual. Acelerar, o 0 a 100 é loucura. eu imagino, eu fico imaginando assim, como foi assim, tua primeira vez, de fato, assim, quando tu pegou a moto, hein? Da primeira arrancada, assim, o que é que tu pensou assim na hora? Doideira, foi doideira, porque eu venho da escola das motos dois tempos, né? Eu corri de moto dois tempos por muitos anos,
e depois passei para os quatro tempos, e aí você passar por uma moto elétrica que não tem marcha. Para mim, o mais surreal foi não ter marcha. Eu chegava nas curvas e mexia meu pé assim, procurando ali o pedal de câmbio, né? E não tinha nada, né? E é vazio. Foi engraçado isso no início, mas o que realmente impressiona, principalmente no começo, é a aceleração que a moto te dá e você entender como usar essa potência, né? No caso, a moto anterior não tinha eletrônica, então eu consegui pegar muito bem esse ponto de entrega de potência, mas muitos pilotos não entendiam e a moto saía de traseira e decolava e você saía voando. Muitos pilotos tiveram essas quedas. É por isso também que eu acredito que a Ducati entrou com uma tecnologia de controle de tração e controle de potência, porque realmente, como é tão imediata a entrega, fica perigoso se não tiver certo controle. Então, a moto é uma categoria que você precisa entender. Tem muitos pilotos muito experientes que vieram para a categoria e não conseguiram performar. A gente viu vários que entraram aí. O Chas Davis, um cara que ganhou várias provas na Superbike. O Xavi Forés, Tito Rabat, pilotos que foram campeões mundiais e não se adaptaram à categoria, porque é uma categoria particular. Se você não entende como trabalhar com a moto, é difícil você ter essa velocidade. Mas, com certeza, o nível é altíssimo e a, a competitividade é muito alta. A gente vê que a diferença do primeiro ao último é muito pequena. Eu não faço ideia, motivo de curiosidade mesmo. Eu nunca tive essa pergunta. Como é o clima da Moto S? É diferente em relação às outras categorias? Vocês são mais próximos, não são? Como é que é o clima assim da Moto E? Olha, eu não sei muito o que dizer, né? Eu me dei muito bem com todos os pilotos, nunca tive problema ou uma relação ruim com nenhum. Claro que tem um ou outro que às vezes você não se dá muito bem, acontece alguma coisa na pista e aí fica meio que aquele clima de cumprimenta, mas não conversa, né? Isso faz parte, natural, mas eu acho que nesse mundo não tem muito amigo, né? Eu, pelo menos, tenho esse ponto de vista, eu trato todo mundo bem, sempre me dou bem com todo mundo, mas acho que ali na hora da pista, você pensa no melhor para você, porque ali todos querem vencer e querem ser o melhor. O clima é bom, todos se respeitam, mas acho que ninguém ali é amigo de verdade, porque ali cada um pensa em si e ser o número um, né? Todos querem entrar para ganhar. E eu sou um deles também. Mas eu acho que é um clima similar à MotoGP, à Moto2, à Moto3, é o mesmo ambiente, o mesmo paddock, então a gente está no mesmo, o mesmo público, a mesma equipe, né? Os hospitalities, os motorhomes e os boxes, então é todo mundo no mesmo ambiente ali. Agora eu quero voltar agora rapidinho para os testes de pré-temporada, né? Que na simulação de corrida você ficou em terceiro, nos resultados combinados você ficou em quarto, com o quarto melhor tempo, com 47,587. E na visão geral, como foi esses testes para você, Eric? O que é que a gente pode esperar também assim para a primeira corrida semana que vem? Ah, foi muito bom. A gente conseguiu ser competitivo em todas as sessões, né? Eu sempre estava entre os três primeiros em todos os treinos, né? A gente fez uma boa simulação de corrida, liderei uma parte da prova, estive na briga ali com os três primeiros até o final e pude entender um pouco o comportamento da moto, o que eu podia melhorar ou não, o que eu perdia para os outros pilotos, onde eu ganhava também. Então isso foi fundamental para mim conseguir ter uma base para a temporada. Então, estou super feliz. A gente testou muita coisa, o que é muito importante, né? Como eu disse, a temporada é, é meio que curta, né? Porque a gente tem sete eventos e, claro, são 14 corridas, mas o tempo é muito pouco, né? Para rodar em cada final de semana. Então, a pré-temporada é importante porque foram 3 dias de treino. Eu dei 100 voltas e isso ajudou a gente a entender qual o ponto de partida. Então, a gente está com uma boa base. Eu e meu companheiro fomos muito rápidos, os dois ali na disputa. Então, vai ser legal que a gente vai trabalhar junto durante o ano e disputar juntos também. Mas com certeza vai ser um ano muito positivo. Eu tô muito confiante. Ô, Eric, você falou. Olha, eu sou muito curiosa. Você falou que testou muita coisa. O que seria essa muita coisa? Foi o que foi realmente testado ali? Bom, a gente sempre divide, né, os pontos durante o teste de o que a gente precisa provar para preparar a temporada. Então, a gente primeiro começa com uma base que a gente terminou o ano passado, né, para retomar as velocidades, entender de novo é, como que a moto funciona, porque realmente a última etapa foi em setembro do ano passado, fazia muito tempo que eu não pilotava a Moto E.
E aí, depois disso, que a gente encontra o ritmo, começa a testar as novidades. Então, a gente testou o pneu dianteiro que a Michelin trouxe, o pneu traseiro que a Michelin trouxe, depois as alturas do pivot, né, para cima e para baixo. Ele normalmente, ano passado, ficava no zero, que é no neutro, a gente tinha o -2 e o -4, que são para baixar, digamos, né, o apoio, né, da base da balança traseira no chassi. Testamos isso, depois começaram os testes de geometria da moto, altura da frente, altura da traseira, muitos testes de amortecedor e suspensão, então mola mais dura, mola mais mole, mais pré-carga, menos pré-carga, então vários ajustes que a gente pode fazer no amortecedor, principalmente, também na suspensão, e também outros testes na eletrônica, né? A gente fez muitos testes nesse novo formato do controle de tração, né, por curva, então isso dá muito trabalho, você entender aonde você precisa, onde você não precisa. A gente tem também vários mapas na moto que a gente pode testar. Então eu tenho 3 opções de mapa de controle de tração que eu consigo montá-los junto com o eletrônico lá no box. Então são muitas variáveis que você acaba, às vezes, dividindo uma sessão, né? Então, eu vou fazer 3, 4 voltas com esse mapa, outras 3 com esse, outras 3 com esse, e depois para na box, analisa, e aí vê qual funcionou, qual que não, o que, que pode mudar. Então, é muita coisa que dá para ajustar, e importante fazer isso na pré-temporada, porque durante o ano a gente não tem esse tempo, né, de dedicar uma sessão, ou duas, ou até três para ajustar a eletrônica, então agora a gente já sabe qual caminho mais ou menos seguir e o teste é para isso, então conseguimos cumprir aí com toda a programação. Ih, eu não tô te ouvindo. É porque eu tapei o microfone, agora sim. Eric, no calendário, né, de 2025, você até comentou um pouquinho, né, sobre esse calendário. Serão realizados nesse ano 14 corridas, 7 circuitos europeus, a começar por Le Mans, que é sexta-feira que vem, né? E uma novidade para o GP da Hungria, né, que está no calendário agora, que é no circuito de Ballonton Park. Acho que é assim que se fala. Eu queria saber se você já correu nessa nova pista ou não, como é que Não, essas, não, nunca corri na Hungria, nunca nem fui. É uma pista nova para mim e pro calendário do MotoGP, então vai ser novidade para todos os pilotos, o que é um ponto positivo, né? Porque se fosse uma pista que somente eu não conheço, eu ia entrar com uma desvantagem, mas como ninguém conhece, é a mesma para todos, então é chegar lá, se adaptar, entender como que funciona o traçado e fazer o melhor possível, né? Pista nova é sempre interessante, né? Conhecer, e vai ser legal. Faz tempo que eu não vou numa pista nova, então vai ser interessante. É, uma vez até, a gente até conversou sobre essa questão de você não ter simulador, né? Na moto, né? Então, até nisso também vai ser tudo muito inédito, né, Eric? E ainda para ser mais difícil, né? Essa é uma pista nova no calendário, então não tem nem no videogame para você treinar. Tem outras que você nunca foi e tem no calendário dos anos anteriores, né? Você consegue dar uma praticada, mas essa nem isso. Eu não sei nem para que lado é a primeira curva. Então, às vezes buscar na internet algum vídeo on-board lá de alguém fazendo um track day de carro, alguma coisa para conseguir pelo menos decorar para onde é cada curva, né? É. Se entrou a Hungria, infelizmente saíram pistas tradicionais, né, Eric? No calendário, como o Mugello, eu lembro bastante dessa pista. A Sanchel, na Alemanha, eu não sei dizer. O Jerez também, muito tradicional, lembro muito dessa pista. Mas foi substituído, né, por Barcelona. Algumas dessas pistas você sente falta de correr, dessas que saíram, e que valeria ter mantido ainda, Eric? Olha, eu se fosse para mim escolher, eu preferia que não entrasse Hungria e ficasse Mugello ou Sachsenring, que são pistas que eu gosto bastante. Ano passado não teve Jerez, mas Jerez é uma pista que eu gosto muito. Eu ganhei muitas corridas lá na Moto E, em outras categorias também, então é uma pista que eu tenho muito, muito amor e carinho e sempre gostei demais. E uma que teve só no primeiro ano, que é a minha preferida, que é Valência. Essa daí, desde 2019, que não colocam no calendário, porque eu até fiz uma entrevista esses dias que eu comentei. O horário, né, a programação na MotoGP é muito apertada, tem muitas categorias durante o dia. Não são só as nossas quatro, né, que é a Moto E, a Moto 3, a Moto 2 e a MotoGP. Sempre tem alguma Copa junto, então a Rookies Cup ou
a DAC Cup, que é uma Copa da Alemanha, enfim, sempre tem uma categoria a mais. E o horário fica muito apertado. E a gente, na sexta-feira, tem o classificatório às 5 horas da tarde. E aí, Valência é em novembro e essa hora já está escurecendo. Então, é por esse motivo que eles não colocam mais Valência. Esse ano a gente vai correr em Portugal. E eu acho que vai ser bem apertado de horário, mas enfim, eu acho que Portugal acaba escurecendo um pouquinho mais tarde que na Espanha, então vai dar para correr. Mas enfim, eu acho que Valência faz falta e Jerez também. Saindo um pouco do elétrico, né? Eu confesso que eu não entendo nada de outras categorias, né, Eric? Mas acho que é bom para até para o seu público, né? A gente conversar um pouquinho sobre MotoGP, mas MotoGP expectativa Brasil, né? Que vai ter ano que vem MotoGP lá em Goiânia. Eu até vi que você participou lá, foi lá em Goiânia e tudo mais. E aí a gente vai ver o Eric andando em alguma coisinha lá em Goiânia, hein? Não sei te É, dizer, a expectativa é alta e grande, né, para esse GP do Brasil. Com certeza vai ser um evento que vai ficar na história do esporte aqui, vai ganhar muita. Eu acho que a moto velocidade vai ganhar muito reconhecimento e muito espaço aqui no Brasil, porque tem muita gente que ama duas rodas, né? E acho que vai ser um evento que vai explodir, vai ter muito público. E, bom, a gente está trabalhando para que eu esteja lá. E, enfim, eu não tenho muito para falar sobre isso no momento. Eu quero focar na Moto E. E o que tiver que ser, será. E o importante é eu focar esse ano, fazer um ótimo ano. E se tiver que ser, ano que vem estou lá representando o Brasil também na corrida de Goiânia. eu acho, olha, eu como fã do elétrico, não poderia ter a Moto E aqui no Brasil, hein, Eric? Poxa, ia ser demais, né? Não? Mas fica só no sonho mesmo, que já é reduzido, né, a categoria. Mas, enfim, vamos lá. Para a minha última pergunta, para a gente descansar, porque hoje é feriado, né? E aí já são 5 horas a mais, né, Eric? Próxima etapa da Superbike Brasil. Também, Eric, não entendo absolutamente nada. A única coisa que eu entendo da Superbike aqui no Brasil é que você domina. Enfim, próxima etapa, 16 de março, em Cascavel. Como é que está a sua expectativa para essa corrida? Eu sei que seu foco primeiro agora é Moto E, mas para quem lhe acompanha aqui no Instagram, como é que está a expectativa para a Superbike Brasil? Bom, a expectativa tá muito boa. Na verdade, a próxima é 25 de maio, em Interlagos. 16 de maio já passou já, Renata. Poxa, eu tô ficando doida, Eric. E eu tô tirando a voz, eu disse, caramba, 16 de março, falta muito tempo. Eu Eu não pensei tava falando, assim, estamos em maio hoje já. Mas dia 25 de maio tem a próxima etapa que eu vou poder participar. Infelizmente, a última eu estava aqui em compromisso com a Moto E e acabou coincidindo a data, que foi no mês de abril. Mas estou muito, muito motivado e tô feliz de estar mais um ano com a Honda, né? A Honda sempre esteve comigo na minha carreira desde 2015. São 10 anos como piloto Honda, então com certeza vai ser especial iniciar mais uma temporada. E vamos com tudo em busca de mais um ano de muito sucesso. Eu consegui o pentacampeonato ano passado e vamos dar o máximo para esse ano em busca de grandes resultados também. é isso, Eric. Muito obrigada mais uma vez. Entrevista rapidinha, né? Para aproveitar o feriado. Muito obrigada mais uma vez. Que tanto carinho, toda vez que eu peço uma entrevista, você está sempre à disposição, desde a época lá do Trix News, que a gente tinha o site lá. E você é muito solícito. Muito obrigada. Obrigada à sua irmã Nicole, que fez essa ponte comigo, com você, para ter essa entrevista. Obrigada, viu, Eric, mais uma vez. E boa sorte na torcida para a semana que vem, que eu vou acompanhar aqui de casa. Vamos lá, mais um ano, dando o máximo aí. Obrigado pelo papo. E é isso aí, tamo junto, mais um ano. É isso, Eric. Obrigada, obrigada a todo mundo aqui que participou aqui da live e até a próxima, gente. Obrigada, Eric. Tchau, tchau. Tchau.